Então ele falou para mim e disse: se queres conhecer o maior exemplo de cura interior, volte a ler Gênesis e aprenda com José. Eu comecei a meditar nessa palavra e cheguei a perceber que, na verdade, a cura interior, a libertação das feridas do passado, só acontece quando entendemos o seu propósito. Quando eu voltei a ler no livro de Gênesis, a partir do capítulo 45, eu vejo José chorando. José chora. Eu entendi o choro de José diante dos seus irmãos. José não chorou somente por emoção, pela saudade de ver os irmãos. Não. Todos os anos que José passou, ele carregava consigo uma pequena raiva, até no dia que ele entrou e tornou-se governador do Egito, interpretando a visão de Faraó, ou as visões de Faraó, sobre a fome. Então foi quando José entendeu o propósito da dor. Entendeu o propósito da rejeição. Entendeu o propósito de ser vendido como escravo para os egípcios. Então eu entendi que a partir daquele dia, tudo que José queria era saber se seus irmãos ainda estavam vivos. Porque, embora ele fosse vidente, essa é uma coisa que ele não poderia ver. Tinha que presenciar, fisicamente. É por isso no capítulo anterior, quando ele vê Benjamim, ele ficou comovido. E saiu para o seu quarto para chorar. O choro de José era um choro de alegria. Porque quando José entende, eu vou mostrar mais para frente onde que ele depois diz claramente. Quando José entende o propósito de tudo que ele passou, a preocupação agora foi, será que eles chegaram a esse entendimento? Era como se José estivesse a chorar pelos irmãos. Porque o que eles fizeram, embora fosse errado, foi propósito de Deus. Eles foram usados por Deus. Se os irmãos de José não tivessem tido inveja de seu irmão e não tivessem planejado a sua venda ou morte, a promessa de Deus para Abraão de tornar-lhe uma nação teria atrasado em alguns anos para se cumprir. Ou entraria em decadência. Porque provavelmente toda a família de Jacó morreria. E talvez um ou dois sobrariam. E teria que se reiniciar o processo. Tal como Deus quis fazer com Moisés, anos mais tarde, quando Moisés liberta o povo de Israel do Egito. Mas o povo de Israel comporta-se mal e Deus desejou reiniciar o projeto a partir de Moisés. Algo parecido teria acontecido lá. Então, ele entendeu que aquilo era Deus. E ele fala. Essa é a parte que mais me tocou. Ele fala em Gênesis capítulo 45, no versículo 8. Vamos começar no versículo 7. Diz: Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, perceba bem o versículo 8. Portanto, não fostes vós que me mandaste para o Egito, mas sim Deus. Não fostes vós. Ok, mas José, nós é que te vendemos como escravo. Ok, a ação foi feita por vocês, mas o projeto não foi vosso. Quando se tem uma obra em construção, tem lá o arquiteto, o engenheiro responsável e os pedreiros.
e tem o dono da obra. Quando os pedreiros executam o trabalho não bem feito, o dono da obra procura o engenheiro responsável pela obra. Por quê? Porque a construção desta obra, embora não esteja sendo executada pelo engenheiro, está na responsabilidade do engenheiro de dar certo. Então, o engenheiro é quem dita a regra. E o construtor vai colocando ou sobrepondo os blocos, não sei como chamar isso. Então, embora a ação de vender José veio dos seus irmãos, o projeto não foi deles. José entendeu o propósito da dor. Por isso, quando ele se deu a conhecer os seus irmãos, ele fez de tudo para que eles não se preocupassem e, acima de tudo, não se culpassem pelo que lhe fizeram, porque aquilo era propósito e plano de Deus. A verdadeira cura emocional em nós começa quando entendemos o propósito da dor, assim diz o Senhor. Quando entendemos o porquê passamos pelo que passamos, se foi uma violação, se foram maus tratos, se foi pobreza extrema, quando entendemos o propósito de tudo isso, então somos curados. Porque vemos aquilo como um meio indispensável para que chegássemos onde estamos. É isso que Deus tem falado comigo ultimamente e eu gostaria de partilhar. Deus abençoe.